Olá, meu nome é Ana Carolina, meu orientador foi o professor Matheus Botani. Eu sou da Escola Politécnica do Departamento de Engenharia de Materiais e Metalúrgica. O tema da minha iniciação científica foi a análise da textura cristalográfica de ácidos elétricos de grão orientado. O principal objetivo desse trabalho foi desenvolver uma rota de preparo metalográfico que conseguisse preparar a superfície de amostras de ácido elétrico de grão orientado para análise da textura cristalográfica e do desvio dessa em relação à direção de laminação. Então, passando para a metodologia, o material foram amostras de ácido elétrico de grão orientado, 3% ferro-silício, cedidas pela Peram. Então, em cada uma dessas chapas foi realizado o corte e o embutimento, de modo que a gente tivesse 1 grão em cada amostra. Foram feitas 3 amostras. Foram lixadas então, com as lixas P800, P1200 e P2000. E por fim foi realizado o polimento nas soluções de 6, 3 e 1 micrômetro e na solução de sílica coloidal. Foram feitas 5 rotas de preparo metalográfico diferentes, com o intuito de retirar os pits vindos da etapa de lixamento e as tensões residuais. Aqui a gente consegue ver os pits, que são esses pontos de corrosão. E tanto os pits quanto as tensões residuais, elas dificultavam a leitura no microscópio eletrônico de varredura da análise da textura cristalográfica. Passando então para os resultados, a gente comparava com a literatura e a literatura previa esse padrão para o padrão Gauss da textura. Então, para a figura de polo inversa, ela toda verde, para a figura de polo, esse padrão, e para a ODF, esse pico à direita na parte inferior. E por meio dos resultados, a gente conseguiu entender a influência da tensão residual e dos riscos, os riscos que vêm dessa tentativa de tirar os pits. Então, no caso da figura de polo com tensão residual, a gente percebia que os polos eles estavam maiores, eles não estavam tão redondos, enquanto que para as amostras em que tinha grande influência de riscos, aparecia um pequeno polo ao lado dos polos principais. Em todas as amostras a gente teve essa primeira problemática de os polos estarem deslocados, rotacionados. Então, a gente percebia uma desorientação do padrão esperado de Gauss para o padrão que a gente encontrou nas amostras. Então, por isso a gente utilizou o MTEX e o MATLAB. Então, primeiro para fazer uma limpeza dos pontos mal indexados, porque a gente consegue perceber que a gente tem uma totalidade azul na amostra, mas ainda tem alguns pontos que não foram muito bem indexados. E para fazer essa rotação, esse ajuste dessa desorientação em relação ao padrão Gauss, comparando com a direção de iluminação. Então, a gente fez um ajuste nas direções X e Y no código que a gente gerou. E por isso, e dessa forma, a gente conseguiu obter o padrão Gauss. E quando a gente rotacionava na figura de polo, a figura de polo inversa já aparecia toda verde. Então, mostrando que aquele era sim o padrão Gauss. O mesmo acontecia para o DF. Então, diante do exposto, a gente conclui que foi possível obter um resultado EBSD com uma boa indexação por meio de um preparo metalográfico satisfatório. Entretanto, diretamente após esse preparo, não foi possível obter o padrão Gauss. Por isso, a gente obteve uma desorientação e conseguimos ajustar essa desorientação alterando as direções X e Y. Aqui a gente tem o desvio em relação à direção de laminação da direção X. E esse desvio ele vai de acordo com a literatura, porque a literatura prevê que 1/3 dos grãos do ácido elétrico de grão orientado, eles apresentam um desvio menor do que 5 graus em relação à direção de iluminação. E aqui a gente também consegue perceber que 1/3 dos nossos resultados também apresentavam um desvio ali igual a 5 graus e os outros maiores do que 5 graus. Gostaria de agradecer a Siderúrgica Aperam pela disponibilidade das amostras, o CNPq pela minha bolsa PIBIC, e ao meu professor Matheus Botani por todo o auxílio ali durante a minha pesquisa. Aqui a gente tem as nossas referências bibliográficas e muito obrigada.